capítulo 6, versículos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, esta noite eu gostaria de chamar a atenção para o início desta oração. E por mais estranho que isso possa parecer, eu só vou me ater à primeira frase do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E eu gostaria de que os irmãos olhassem para esse texto e se preparassem para o que virá a partir de hoje, quando nós começarmos a caminhar para dentro e para as profundezas da oração do Senhor, mas preparados pelo próprio Senhor para isso. Então eu só vou me ater a essa pequena frase. E eu devo começar dizendo aos irmãos que sim, eu retornei das conferências em que estive com o coração em chamas. Sim, foi muito bom, foi muito abençoador. Quando eu retornei, alguns perguntaram de maneira séria, outros de maneira mais brincalhona, se o coração ainda queimava. Aos que fizeram isso com um tom de zombaria, perguntando, ainda está queimando o coração? Parece que eles esperam das duas uma: ou que os efeitos disso passem logo, ou que assuma-se o ridículo que é um pastor reformado e tradicional sentir o seu coração queimar por causa de uma mensagem. Não, meus irmãos, nenhuma nem outra. Eu estou sim com meu coração ardendo por dentro, sim, eu estou com o coração em chamas. Mas por que que nós mandamos os nossos pastores e os nossos líderes para que estejam em conferências como essa? Apenas para o seu benefício? Não, essa é a vantagem. Nós mandamos eles para lá para que seus corações voltem em chamas e nas centelhas deles nosso coração também pegue fogo. Nós estamos nos esfriando, nos esquecendo, nos ressecando. E em momentos como esse, em verdadeiros oásis reformados, verdadeiros oásis teológicos, verdadeiros oásis bíblicos, a sensação é muito mais bacana do que a de férias, de spa. É a sensação de ter se recuperado da sua mazela e doença espiritual. Isso é muito bom, isso é muito abençoador. E à medida que nós nessa semana tivemos nossa mente e coração relembrados pelos nossos servos do passado e pelas grandes coisas que aqueles homens fizeram, embora eles mesmos não tenham buscado essa grandeza, eu comecei a pensar e repensar muita coisa. Eu não disse lá, eu não disse aos que estavam comigo, eu precisava amadurecer dentro de mim o que Deus estava me dizendo. Aqueles homens do passado, que homens? Nós falamos sobre os nossos irmãos puritanos. Acabamos falando deles porque estávamos preocupados em buscar os fundamentos de nossa fé cristã. E à medida que
nós fomos olhando para os servos do passado, como os apóstolos, os reformadores, os puritanos. Eu comecei a pensar na grandeza que eles não buscaram, mas eles foram engrandecidos pelo andar constante com um Deus grande. Como se faz isso? Como ver em nós, como que as pessoas podem ver em nós a grandeza que se via nos homens do passado? Nós nos acomodamos com o fato de que hoje nós não temos mais grandes coisas para fazer, nem grandes homens para seguir, nem um grande Deus para adorar. Tudo está tão pequeno, tudo tão comum, tudo tão aqui embaixo. Eu não vejo outra opção senão desenvolver intimidade e proximidade com Deus. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve proximidade e intimidade com Deus? E eu também não vejo outra opção, outra escolha, nem outra resposta, a não ser desenvolver uma vida séria, intensa e extensa de oração. Eu vou repetir, repare nisso, é uma vida séria, porque a nossa oração não passa de brincadeira. É uma vida intensa, porque a nossa oração é rasa. Uma vida extensa, porque a nossa oração é curta. Nós nos sentimos grandemente impactados, e eu temo que eu não consiga ser competente o suficiente para passar para os irmãos o que está aqui dentro, pulsando para sair. Eu me lembro de uma história que foi contada lá e eu gostaria de compartilhar. Um dos pastores que pregava estava de luto, mas mesmo assim ele resolveu vir ao Brasil. A sua mãe havia morrido há um mês. Sua mãe morreu há um mês, há 2 dias atrás. E ele contava que no alto dos seus mais de 80 e tantos anos, sua mãe, por causa dos remédios e da doença, já não passava muito tempo acordada. De fato, o seu dia era um dia de 4 horas apenas. 4 horas apenas. As únicas coisas que essa mulher fazia era comer, beber, orar e ler a Bíblia. Ela só passava 4 horas acordada. E o pastor começou a contar que, preocupado com a saúde e com a fragilidade de sua mãe e as limitações que as poucas horas acordada lhe davam, ele começou a pedir a Deus para que levasse sua mãe. Uma serva piedosa, uma serva que amava o Senhor. E ele compartilhou com a esposa: querida, por que Deus não leva a minha mãe? Ela já não pode mais dar testemunho do Senhor. Ela já não pode servi-lo na igreja. Ela só dorme, come, bebe, ora, lê a Bíblia, ela não faz muita coisa. Cadê o testemunho dela? Leva para junto de si, Senhor. Poucos dias depois, um dos netos comentava com o pastor que o melhor momento da sua semana era o momento em que ele era designado para ir cuidar da sua avó. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Foi por causa do testemunho que ela dá. Ela passa 4 horas acordada, 2 das quais ela passa orando. Como vovó me ensina que amar a Deus é bom. Se você só tivesse 4 horas para ficar acordado, quantas horas desse dia você passaria orando? Quando nós chegamos à oração dominical, ou à oração do Senhor, como eu prefiro dizer, o Senhor está nos ensinando a ter intimidade e andar com Ele, a desenvolver uma vida séria, intensa e extensa de oração. Que outra forma melhor você conhece do que buscar conhecimento na palavra de Deus e orar sem cessar, que sejam mais eficazes quando o propósito é aproximar-se de Deus e ter intimidade com Ele? Que outra alternativa você tem para oferecer que não ler a Bíblia e orar? Como dizia o velho, antigo
mas esqueci do cântico infantil. Leia a Bíblia e faça oração. Curiosamente, a musiquinha não fala sobre musiquinha. Curiosamente, a musiquinha não fala sobre tantas coisas com as quais nós nos ocupamos hoje. Meus irmãos, que benefícios nós ganhamos em viver uma vida tão distante de Deus e não uma vida de oração. Nós estamos aqui reunidos para ouvir sobre oração, e nós vamos fazer o quê? Intelectualmente aprender como orar para obedecer uma regra? Não. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos o desafio que Deus me fez essa semana. Enquanto eu me preparava para pregar, e a bem da verdade, havia um quê de preparar o sermão, até nisso, nós, pastores e líderes, fomos confrontados naquela conferência. Quantas vezes nós estamos preparados para pregar um sermão e não preparados para pregar a palavra? Pois então eu quero que os irmãos vejam 3 grandes lições que uma porção tão pequena da riqueza desse texto nos diz, para que nós nos preparemos para quando ouvirmos a mensagem no texto da oração do Senhor, nós não a recebamos como se fosse tão somente regras para a nossa oração, mas que nós sejamos de fato estimulados a orar. A primeira coisa é pensar no contexto em que essas palavras estão colocadas. Olha aí para a sua Bíblia, olha ao redor, veja como esse contexto, esse texto deixa bem claro na sua estrutura que Jesus dava grande importância à oração. Ele poderia ter gastado metade do tempo para falar sobre oração. Ele poderia ter gastado o mesmo espaço de tempo que ele gastou para falar sobre esmolas e para falar sobre jejum. Mas o miolo, a parte mais longa dessa sessão, está devotada à oração. Nós conseguimos aqui perceber a importância que Jesus dava à oração. Nós percebemos que quando nós olhamos para o passado e vemos as histórias dos grandes homens de Deus, eles eram homens devotados à oração. Eles eram homens que davam importância à doutrina, importância à teologia, mas muito mais importância à oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso ícone maior, se a gente pode dizer assim, o nosso representante maior, João Calvino, e nós falamos tantas coisas a respeito dele, às vezes até com a língua ignorante a respeito desse servo do Senhor, porque ele era um grande teólogo, porque ele foi o grande teólogo da Reforma, porque isso, porque aquilo, e a gente critica até o nosso gosto por causa da teologia que ele nos legou, esquecidos que João Calvino gemia e chorava por causa das suas dores, por causa das suas enfermidades, e em virtude delas, ele não conseguia fisicamente acordar mais cedo para orar. Lembrando que todo dia, esse homem acordava às 6 horas da manhã, para passar pelo menos 1 hora orando todo dia. Até que certa feita, ele virou para o seu fiel escudeiro, o seu melhor amigo, o seu melhor aluno, Philippe Melanchthon, e disse: eu estou tão atarefado hoje, eu tenho tantas pregações para fazer, eu tenho tanta coisa para escrever, que eu acho que eu vou ter que orar ao invés de 1, 2 horas. Pois a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos ocupados é tirar o tempo de oração para devotar a outras coisas. E o que nós vemos é que Jesus, sabendo para onde ia e o que ia passar, ele rapidamente celebra a ceia e corre para o seu lugar em secreto de oração. Eu olho para o passado, eu olho para aquilo que nós ouvimos, e à medida que a gente ia ouvindo esses testemunhos, eu ia pensando em basicamente 2 coisas. Eu ia me lembrando à medida que eu ouvia esses exemplos. Olha, mas não é exatamente isso que nós temos diante de nós aqui em Mateus 6? Olha como o trecho do Sermão do Monte que nós estamos,
o Senhor Jesus se ateve tão largamente ao assunto de oração? Quanto tempo Jesus gastou para falar sobre oração no seu sermão? E a segunda coisa que eu pensava era, quantas coisas grandiosas o Senhor fez através dos homens, dos seus discípulos puritanos do passado, quantas coisas Deus fez através deles para o reino de Deus na história do mundo. E isso me fazia me perguntar a cada dia, por que é que nós não temos mais este impacto na nossa história? Por que que a igreja feneceu, perdeu o seu poder e o seu brilho? Quem somos nós? Eu cheguei a me perguntar, será que se nossa igreja fosse abduzida, será que todas as nossas igrejas fossem abduzidas dos seus locais, alguém perceberia a nossa ausência? Será que alguém percebe a nossa presença? Por que não acontecem mais grandes coisas? Por que nós não esperamos mais que Deus faça grandes coisas? Por que nós não cantamos mais grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres? Cadê? A igreja perdeu o seu poder. A igreja perdeu o seu poder. E hoje ela busca esse poder perdido em técnicas de marketing, em emocionalismo barato, em manutenção de tradições abstratas, em pesquisa de mercado. A igreja perdeu o seu poder e está buscando poder no mundo. A igreja perdeu o seu poder e está procurando o poder lá fora, nas revistas, nas pesquisas, quando o mundo precisa de uma igreja de joelhos. E é isso que nós podemos ver não só no ensino de Jesus, mas na vida do Senhor. Ele era um homem que gastava o seu tempo e as suas energias, não apenas falando grandemente sobre oração, mas ele mesmo orando. Ele tinha um prazer que para nós hoje soa como sobrenatural. Como esse homem gostava de orar, que graça ele achava em orar tanto. E nós, com a boca mais deslavada do mundo, cantamos: eu tenho de Jesus saudades. Não, Jesus era o único que podia cantar que tinha saudades do seu Pai e do céu, porque era claro na vida dele. Ele estava aqui, ele nos amava, mas ele corria sempre que possível para a oração, porque ele queria voltar a sentir aquilo que ele experimentava antes de vir. Ele sentia saudade, ele sentia desejo intenso pela presença do Senhor nosso Deus, e ele a buscava em oração incessantemente. O que está acontecendo conosco? Será que nós estamos tão acostumados, tão confortáveis, tão conformados, que nós não almejamos mais ardentemente a presença de Deus? Será que você já se acostumou com esse mundo, de modo que você esqueceu o que a Bíblia nos ensina? Você esqueceu o que está escrito lá no Salmo 34, verso 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Será que nós esquecemos do Salmo 35, verso 9, a minha alma se regozija no Senhor e se deleitará na sua salvação? Será que nós não lemos o Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Pergunta o salmista. Será que nós nos esquecemos do Salmo 62, verso 5? Somente em Deus, a minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Será que nós não estamos lendo mais os Salmos? A Bíblia, Salmo 63, verso 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, verso 2. Por que nós não dizemos mais: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos?
Salmo 119, verso 20. Cadê a igreja que diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã? Salmo 130, verso 6. Que se envergonha a nossa cabeça e core de vergonha o nosso rosto, porque nós somos conhecidos como ávidos leitores dos salmos, mas nós não oramos como eles, nós não reagimos como eles, nós não temos a paixão que eles tinham pela presença de Deus. Aí vem o Senhor Jesus e diz: vós orareis assim. Orar, nós não temos gosto por orar, mas nós temos um testemunho de um livro inteiro dizendo de pessoas que tinham anseio, desejo ardente. Minha alma suspira e desfalece, minha alma anseia pelo Senhor. Por que nós perdemos o gosto por orar? A mim me parece que nós estamos gostando mais de outrem. Se você não gosta de orar, se você não tem gozo, se você não tem gosto, se você não se deleita, se a sua alma não suspira e desfalece pelo Senhor, é porque você não o ama. Porque quando eu amo alguém, eu quero estar com esse alguém, eu me deleito na sua presença. E quando eu não quero saber de orar, é porque eu não amo a quem eu oro. Eu não quero proximidade, eu não quero intimidade. Embora eu diga isso com os lábios, é mentira. Nós precisamos clamar, e clamar com altos clamores: desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, eu quero acordar a alva. Ultimamente eu não tenho encontrado muitas razões a não ser levar a Lana para a escola para acordar cedo. Mas quando eu olho para o Salmo 57, verso 8, não é o Salmo 108, mas quando eu olho para o Salmo 57, verso 8, e eu vejo aquele homem acordando antes que os primeiros raios de sol se levantem, ele diz: Senhor, eu quero estar lá para gritar para o sol acordar, porque eu já estou orando desde a escuridão, desde cedo. Está na hora, irmãos, de nós começarmos a dizer, não uns para os outros, mas para nós mesmos: desperta, ó minha alma. Como anda o seu gosto pela oração? Como está a sua vida de oração? Você gosta de orar? Você tem deleite e prazer na presença de Deus? Onde foi parar o poder da igreja? Bom, a igreja quer poder, mas não quer Deus. A pergunta está errada. Não é perguntando onde está o poder da igreja que a gente vai descobrir a resposta. É perguntando onde foi parar os irmãos que dobravam os seus joelhos. Onde foi parar o nosso gosto, nosso amor pela oração. Quando nós entramos na estrutura desse texto mais propriamente dita, vem a segunda lição. Porque nós olhamos para o contexto, nós somos chamados à primeira lição, e a primeira lição é: ore, goste, desenvolva sabor, delícias na presença do Senhor. Mas tem mais, Jesus começa a nos ensinar a orar. Vós orareis assim, deste modo, dessa maneira. É claro que Jesus não quer que nós sejamos meros repetidores, nem poderia ser. Versos antes, você pode conferir muito facilmente, ele acabou de condenar a oração repetitiva, a oração desprovida de inteligência e de propósito. Jesus quer que nós saibamos o que estamos orando, como estamos orando, a quem estamos orando. Jesus quer que nós tenhamos consciência. Jesus quer que nós tenhamos plena consciência, principalmente, com quem nós estamos falando em oração. Mas quando eu olho para esse texto, não posso fugir ao fato de que Jesus parece ter colocado isso assim de maneira intencional. Ou seja, ao nos ensinar a orar,
Jesus está sendo carinhoso, gracioso, gentil. Jesus está nos dando uma clara indicação de prioridades na oração. Olhe para essa oração. Olhe para esse texto. Essa oração está dividida em basicamente duas partes. Se você quiser separar a parte final aí, posterior ao reino, etc., como uma terceira parte, nós até podemos fazê-lo, mas basicamente esse texto está dividido em duas partes. Antes que eu as diga, olhe, você consegue ver? Você consegue perceber em quantas partes, ou quais são essas partes em que a oração do Pai Nosso está dividida? Está claro para você? Devia. É uma coisa difícil de ver. É claro que na hora que eu falar, você vai dizer, puxa vida, está tão claro. Nós devíamos olhar para esse texto e ser impactado pela sua divisão óbvia, clara e constrangedora. Observe aí. No primeiro momento, Jesus nos ensina que a primeira coisa que deve estar diante dos nossos olhos, a primeira coisa que deve estar nas nossas orações, a prioridade primeira é a glória de Deus. Primeira coisa, as primeiras 3 petições são a respeito de sua pessoa, seu reino e sua vontade. Somente em segundo lugar, graciosamente, o Senhor nos dá a oportunidade de apresentar diante dele as nossas vidas, ou seja, o nosso pão, nossas dívidas, nosso adversário. E nós podemos ver que Jesus seguia à risca essa estrutura, porque em tudo ele dava primazia à sua oração ao seu Pai. Repare, por exemplo, como Jesus exclamou aqui, mas também em Lucas 10, 21, não somente aqui em Mateus, mas em Lucas 10, 21, o Senhor exclama da seguinte forma: ó, graças te dou, ó Pai, repare, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Creio que quando Jesus divide essa oração em duas partes, uma em relação a Deus, uma em relação a nós, sua pessoa, sua vontade, seu reino, Jesus está nos dando uma clara intenção de prioridade nas nossas orações. Onde nós estamos com a cabeça, que nós nos apresentamos diante de Deus, e em primeiro lugar vem o nosso pão, em primeiro lugar vem as nossas dívidas, em primeiro lugar vem os nossos adversários. O que nós estamos fazendo? Dizendo para Deus que as prioridades dele não são as nossas? Onde o cristianismo está parando? Onde está o nosso coração? Cadê o nosso senso de prioridade? Será que nós não estamos dizendo a Deus, então, sem palavras, mas com nossa atitude, que antes da glória dele, que ele nos atenda, ele será glorificado, desde que... Cadê? Que loucura! De onde nós tiramos esta loucura? Estamos invertendo as prioridades. Quanto tempo você gasta na sua oração dizendo que Deus é grande e glorioso? Compare com o tempo que você gasta falando de si. Quem é mais importante na sua oração? Não, mas Deus não me deu oração para eu falar de mim, dos meus problemas. Sim, Deus te deu oração para você usar egoísta. Deus te deu oração para você torrar o seu egoísmo diante dele. É para isso que Deus te deu oração. É isso que Deus espera. Olha que filho egoísta eu tenho, só pensa nele. Você acha mesmo que Deus te deu só para você expor as suas mazelas? Não, bobo. Deus já sabe o que você precisa antes de pedir. Então, gaste tempo adorando. Aliás, se você esquecer de pedir, não tem problema nenhum, porque Deus já sabe o que você precisa.
Mas nós estamos tão preocupados com o nosso próprio umbigo, estamos tão preocupados com as nossas mazelas, que nós nos achegamos a Deus apenas esperando que Ele nos atenda, porque aqui está nossa lista de pedidos. Nós temos que pedir, nós temos que interceder, mas qual é a prioridade na oração? Segundo o Senhor Jesus, não é os nossos cuidados, é a glória dEle. E o Salmo? Pois é, novamente nós somos envergonhados por causa dos Salmos. Antes, nós dizíamos que não gostávamos de ler a Bíblia, e quando muito visitávamos o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos é uma leitura gostosa, uma leitura mais agradável, menos confrontativa, besteira. Por causa dessa visão deslocada a respeito dos Salmos, nós perdemos o que os Salmos ensinam. E mais uma vez, nós somos lembrados pelo livro dos Salmos de que está errado se achegar diante de Deus pensando em si, porque o Salmo 50, verso 23 diz que o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Quando nós saímos ao encontro do Senhor, Salmo 95, 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Quando nós lemos o Salmo 100, verso 4, entrai por suas portas com quê? Com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós perdemos a nossa capacidade de, segundo o Salmo 33, verso 1, exultai, ó justos, no Senhor, porque aos retos fica bem louvá-lo. Nós estamos gastando tempo demais conosco na oração. Está errado. Está muito errado. Nós estamos dizendo, Senhor, bacana essa lista de prioridades. Eu não estou interessado em sua pessoa. Eu não ligo para o seu reino. E não estou nem aí para a sua vontade. Eu quero que seja feita a minha vontade aqui na terra, quem sabe no céu. Eu estou preocupado com a minha pessoa a cada dia, inclusive hoje. Eu quero mais é que meu reino cresça e as pessoas vejam a minha glória. Se não é isso que a gente coloca atrás do nosso carro, para que as pessoas saibam da nossa glória, do nosso poder. Estamos mais preocupados no poder da mulher e do homem que ora, e menos se importando com o poder do Deus que ouve a oração fraca e frágil de um servo humilde. Tem algo errado conosco. Tinha algo e tem algo errado comigo. Eu espero que Deus faça grandes coisas através de mim, sem gastar tempo em oração. E quando eu me achego a Deus em oração, com uma lista de eu, será que não sou eu também aquele que orava de si para si mesmo? Gaste mais tempo na sua oração, bendizendo ao Senhor. Gaste mais tempo na sua oração, respeitando as prioridades que o Senhor colocou na oração dele, dizendo, vós orareis assim. Ele não está dizendo, é para vocês me imitarem, eu vou orar com vocês. Ele está dizendo, vós orareis assim. É para vocês aprenderem a orar, para por fim, no terceiro momento, a olhar novamente a estrutura desta oração, sermos lembrados que esta é uma oração para ser feita em comunhão. Será que você não reparou isso? Olhe para o texto. Conte quantas vezes aparece o vocábulo nosso. Olha lá. Pai é nosso. O pão é nosso. As dívidas são nossas. A tentação é para
nos livrar. Nosso coração precisa se acender novamente para orar, meus irmãos. Ah, mas pastor, eu oro. Eu não tenho tempo para ir para reunião de oração e não tenho tempo para gastar uma hora de oração no mundo moderno, século XXI. Internet, Facebook, 1 hora de oração. É muito tempo, convenhamos. 1 hora. Eu não conheço uma pessoa que gaste 1 hora orando. Mas eu oro todo dia. Eu oro todo dia. Eu vou lá e peço, Senhor, abençoa a comida aí. Eu até oro para que Deus me dê um dia bom e agradável. Eu sou um dos poucos que levanta de manhã e pede a Deus pelo seu dia. Claro, eu sei que há muitos mesmo, inclusive entre nós aqui hoje, que dirá dos que não vieram, que estão muito satisfeitos com a sua vida medíocre e empobrecida sobre oração. Sei que você está feliz e confortável com essa vidinha de oração, com a sua oração fast food, com a sua oração rápida, ligeira e pouco satisfatória. Eu entendo isso, que você está bastante satisfeito. Eu só não entendo que seja isso que Deus quer para nós. Eu não entendo que Deus queira que nós nos levantemos de manhã e peçamos a Deus para que meu dia seja tranquilo, para que a minha noite seja tranquila, para que a minha vida seja tranquila, ou seja, que nada nem ninguém incomode a minha santa paz. Eu não entendo que seja isso que Deus esteja nos estimulando a fazer. E também acho que muitos de nós já se acostumaram tanto com essa triste e decadente distância de Deus, que já não se atrevem mais a orar porque não conseguem perceber a presença do Senhor. Realmente acham que suas orações nem sequer serão ouvidas, mas não é isso que Deus requer de nós. Ele quer que nós oremos porque a proximidade dele, repare, vai nos trazer a proximidade uns dos outros. Ah, aquela igreja é tão fria, aquele povo é tão desunido, aquela panelinha, aquele grupinho. Como é que a gente faz para acabar com os grupinhos e as panelinhas na igreja, pastor? O senhor conhece o segredo? Até semana passada, não. Mas a partir do estudo desse texto e das reflexões dessa semana, acho que encontrei a resposta. Você não observou o caráter comunitário da oração. Você não reparou que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que são as nossas dívidas, que o perdão nos foi dado, que é para pedirmos para não nos deixar cair em tentação. Quer uma evidência de que as igrejas de hoje estão nas UTIs celestes, estão moribundas, estão morrendo e ressecando? Visite as reuniões de oração daquela igreja. Nós queremos uma igreja forte e saudável, sem oração? Ah, mas não está lá nas 9 marcas de uma igreja saudável a oração? Claro que não, claro que não. Porque oração não é marca de igreja saudável, oração é marca de igreja viva. Oração é o que marca a vida espiritual de alguém. Se nós nem vivos estamos, como queremos ser saudáveis? Lembra a história do menino que morreu bem melhor? O pai levou para o curandeiro, era um fazendeiro, longe da medicina. O curandeiro deu umas ervas, falou, ele vai ficar bem. No dia seguinte o menino morreu. Falou, antes de matar o curandeiro, eu quero falar umas poucas e boas para ele. O curandeiro apareceu e falou, rapaz, você disse que meu filho ia melhorar. Ele morreu. Falou, deixa eu ver o menino antes. Levantou o lençol, falou, de fato morreu. Mas morreu bem melhor do que estava ontem. É isso? É uma igreja assim que nós queremos? Que ela morra bem melhor? Que ela saia da UTI para o funeral, mas bem melhor do que ela estava antes da internação? Não! Eu acho que não! Claro que se todo mundo tiver a brilhante ideia de ir ver como é que está a reunião de oração vai lotar. E aí, o pastor falou que estava vazia, está cheio de gente. Não, mas você sabe que você não está lá toda semana. Você sabe. Você, eu e os presbíteros.
sabemos que vocês não estão lá toda semana. Aí a gente começa a perguntar por que certas coisas não estão dando certo, nem na nossa vida, nem na nossa igreja. A gente se sente estranho, a gente vê que coisas estão melhorando, mas a gente sabe que podia fazer mais. Gente, ter um carro muito bom, muito bonito e muito caro não é tudo. Eu imagino que você saia daqui e vá para o, sei lá, pro Davó. Você não sabia que tinha uma promoção. Aí você ganhou a promoção. Claro que antes de entrar no Davó, você olhou para aquela nova S10 que estava lá na porta e desejou, bem, se eu não fosse crente, eu até participaria da promoção, quem sabe eu ganhava. Não, você não sabia, você ganhou, você é o mais novo proprietário da S10 2013. Você está feliz da vida. Só que aí você se tocou que com R$1.800 de salário, você vai ter que fazê-la rodar. Como é que você vai encher o tanque daquele carro? Irmãos, a gente pode ter muito potencial, mas o combustível da igreja é a oração. Nós podemos ter muito potencial, muitas habilidades, muitas coisas para fazer, mas se o nosso joelho anda meio duro para se dobrar, se as nossas lágrimas não descem, se nossas bochechas não coram de vergonha, diante de cair a ficha de que nós não estamos nos apegando tanto assim à oração, como esperar que Deus faça alguma coisa se nós estamos secos, se o nosso tanque de combustível está vazio? Não é na reserva não, é vazio. Nós falávamos lá na conferência, alguns precisavam melhorar a sua vida de oração, outros precisavam começar uma. Não me venha com essa conversa de que eu preciso melhorar. Não, talvez você precise mudar mesmo. Talvez você precise buscar mais o Senhor. E nós acabamos invertendo tudo. Estamos tão pouco acostumados a orar como igreja, e eu posso provar isso. Nós temos visto aí. Agora eu quero que você, à medida que eu disser, faça força com a sua memória e busque ocasiões em que isso tenha acontecido. Porque nós estamos tão desacostumados a orar como povo, a orar como igreja, que nas nossas orações públicas nós oramos na primeira pessoa do singular. A gente pede para alguém orar em público e a pessoa diz: esta é a minha oração. Obrigado, você me esqueceu, me ignorou. Não vou nem dizer amém. Você não orou por mim? Por que eu vou dizer amém a uma oração dessa? Essa é a minha oração. Senhor, eu te peço. Valeu, esqueceu de mim, eu vou sair, vou tomar uma água. Quando você voltar, quando você terminar de orar, eu volto. A gente esquece, a gente está desacostumado a orar em grupo. E isso é um mau sinal. Não, mas isso prova que eu oro em particular. Não, isso só prova que você é egoísta. Só prova que você pensa em você. Porque se você orasse com a sua família, você já seria obrigado a orar como nós e não como eu. Se você orasse com o seu grupo de oração, isso já forçaria você a pensar em termos de nós. Não adianta, meus irmãos. Não adianta você decorar, está na ponta da língua, a teologia nova e bonita que você aprendeu nos últimos anos de que nós somos igreja, se nós não conseguimos orar no plural, se não é nosso nada, se não é nosso Pai. Como nós já aprendemos em 1 Coríntios 14:16, diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua oração de graças, visto que não entende o que dizes? Nós já aprendemos que a oração tem um caráter comunitário. Aí alguns me perguntam: pastor, as reuniões de oração, bem na nossa igreja ela deu uma aumentada e agora está começando a morrer de novo. Porque manter a reunião de oração, faz mais um estudo bíblico, faz um culto. Está sofrível vir ao culto de domingo, oração. Não bastam os cultos, os estudos doutrinários. Reunião de oração é um negócio tão chato, ir lá só para orar.
É lamentável, não? Onde, se não na oração, em que estamos reunidos para orar, é ambiente mais propício para que nós digamos a Deus no plural, se não nessa oração, se não nessa reunião de oração. Onde, se não na reunião de oração, nós encontramos a alegria de encontrar outros que podem dizer como nós, Pai Nosso. Porque quando você vai assistir o jogo de futebol do seu time, você não quer assistir sozinho. Por isso que você treina a sua criança para torcer para o mesmo time que você. Logo, logo nós vamos ter Copa do Mundo. Me diga você, que graça tem assistir o jogo da Copa do Mundo só? Vou comprar até um tablet para eu assistir sozinho, quieto no banheiro assim. Não, você vai comprar a televisão do tamanho do mundo, para chamar a maior quantidade de pessoas para assistir na sua casa, vai fazer pipoca até sair pelas orelhas. Você quer companhia, porque vai todo mundo torcer para o mesmo time, somos todos brasileiros, vamos torcer pelo Brasil, mas nós não temos gosto de orarmos Pai Nosso, nós não temos delícias na presença de Deus e buscar aqueles que torcem pelo mesmo time que nós, espiritualmente falando. É Pai Nosso, é o pão nosso, é a dívida nossa, é nós. Se você não quer e acha a coisa mais importante para fazer, então me diga o que, porque eu quero saber o que pode ser mais importante, mais delicioso, mais comunitário do que orarmos juntos. Ao orarmos, Senhor, e não a eu orar, Senhor. Porque se você descobriu algo melhor do que orarmos juntos, eu quero saber, porque eu não consigo ver nesse texto algo melhor. Nós deveríamos gostar mais de orar. Nós deveríamos ter mais prazer na oração. Nós deveríamos priorizar o que Deus prioriza. Nós deveríamos nos deleitar na glória da graça do nosso amado. E nós deveríamos fazer isso juntos. Nós deveríamos colocar os nossos ombros uns do lado dos outros e sorrirmos dizendo, estamos juntos, olhando para a mesma cruz, mas é gostoso sentir o seu ombro do meu lado, porque eu não estou só. Deus não salvou você, para você ir para o céu. Está refazendo a religião cristã à sua moda egoísta. Deus salvou um povo, Deus veio para salvar a igreja, Deus transformou a igreja no seu corpo, Deus nos quer juntos, Deus nos quer orando juntos. Irmãos, será que diante de tudo isso você não se sente motivado a mudar a sua vida de oração? A dobrar o seu joelho e a gastar 1 hora? Então, a partir de amanhã, quando você estiver parado no trânsito, dê graças a Deus por isso. Quando o trem parar, dê graças a Deus por isso, porque você vai ter mais tempo para orar. O que eu faço aqui? Não esqueci um livro, o celular acabou a bateria. Ore. Ore. Gaste tempo com Deus, mas eu vou gastar. É 1 hora daqui até meu serviço. Olha que maravilha. 1 hora de oração. Já experimentou fazer isso? 1 hora orando? Esse é o desafio. Ore. Ore, porque você vai descobrir que você não tem assunto para 1 hora de oração. E o que é deprimente é que se você for almoçar em casa, nós vamos conseguir passar 2 horas conversando. E olha que a gente nem tem tanto assunto assim. Eu não gosto de futebol, não entendo patavinas da política da cidade, e a gente só vai conversar de Bíblia. Lembra da quantidade de tempo que você já passou com seus amigos na sua casa comendo pizza? 30 minutos? Meia hora? Tem gente que não quer nem receber visita por meia hora de tão pouco tempo que é. Mas orar, a gente pode fazer em 5 minutos. Tem alguma coisa muito errada com a nossa vida de oração. Portanto, meus irmãos, em resumo, façamos isso. Voltemos a nos maravilhar com a grandiosidade do nosso Deus, do único Deus verdadeiro. Gastemos tempo falando das belezas e das maravilhas de Deus em nossa oração.
Meus irmãos, busquemos ocasiões para orarmos uns com os outros. Visitem-se para orar uns pelos outros. Vá visitar para orar com alguém. Frequente a reunião de oração da sua igreja. Descubra, desafie a palavra. Descubra se é realmente tão bom e tão agradável viver em união. Porque quando você não faz isso, você desafia a Escritura. Vá. E por fim, ore. Ore, meu irmão. Ore sempre, minha irmã. Ore mais. Ore. Ore. Nós queremos que Deus nos abençoe. Vamos lutar em oração. Duas coisas a respeito dos puritanos foi dita naquela semana que me impactou. A primeira foi quando Paul Washer disse: as maiores batalhas daqueles homens eram travadas de joelhos a sós, em oração. E a segunda é que aqueles homens oravam tanto, com tanto fervor e tanta intensidade, que era como se eles quisessem conquistar o reino de Deus pela violência, pela força, pela guerra. Mas a única arma que eles usavam era a oração. Quando nós olhamos para as poucas coisas que o Senhor nos tem dado e nós estamos mediocremente satisfeitos, talvez Deus não nos dê mais, porque nós não insistamos em oração. Todo domingo a gente coloca aqui os pedidos de oração, para a vergonha de todos. Será que nós temos lutado pelos nossos irmãos em oração? Eu sei que a gente espera ouvir que pelo menos o pastor, que é pago para isso, faça. Eu não sou pago para orar. Talvez seja por isso que eu não ore tanto. Nada, nem ninguém vai me motivar a orar que não seja o próprio Deus. E o que eu vou fazer agora, pastor? Tá bom, terminou o sermão, bacana, estou convencido que eu tenho que orar. O que eu vou fazer agora, pastor? Como é que eu faço? Eu estou distante de Deus. Faz um tempão que eu não oro e estou orando, mas não sinto que Deus está presente, está me desestimulando. Meu querido, ore. Ore até Deus te ouvir. Ore até você sentir que Deus está presente. Ore, não desista. Corra atrás. Grite, clame, busque. Ore pela fé. Ore sempre. Se Ele não te ouve, ore mais. Se Ele não te ouvir, ore mais. E quando você estiver cansado, ore mais. Ore, ore, ore. Porque é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos aprender a orar. Ore. Ore. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.